Ao longo da saga Matrix, o papel dos vilões/antagonistas costuma ser atribuído a personagens como Merovingio, o analista e, claro, o agente Smith, sendo esse último o maior de todos, visto que se tornou uma ameaça tanto para os humanos quanto para as máquinas. Em contrapartida, existem outros que caminham constantemente na linha tênue do bem e do mal, e não sendo possível definir concretamente se são heróis ou vilões, ou simplesmente personagens neutros que agem segundo suas próprias agendas. E não há maior exemplo disso do que o Oráculo, uma das personagens mais dúbias e questionáveis da saga, visto que seus meios para atingir seus fins são debatidos mesmo 20 anos após a conclusão de Revolutions. Analisando friamente seus atos diante dos acontecimentos da saga, é possível deduzir que, por trás de sua aparência frágil e acolhedora, existe uma entidade que manipula tudo e todos para atingir seus objetivos, com motivações menos altruístas do que se pensava. Dito isto, seriam as intenções da Oráculo malignas? Teria sido ela responsável por todo o conflito e sangue humano derramado, incluindo a morte do escolhido, apenas para atender seus interesses e nada mais? Em mais um episódio do quadro Pergunta a Matrix, vamos adentrar novamente no universo das Wachowski e descobrir quais as reais intenções do Oráculo, e se ao longo da saga Matrix, seus fins justificam os meios. E se você deseja conhecer mais sobre a saga Matrix e ter uma visão elegante sobre essa e outras obras do cinema, TV e da arte audiovisual como um todo, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse conteúdo e ativar o sininho das notificações, para ficar informado sempre que lançarmos novos vídeos. Durante o diálogo entre Neo e o arquiteto em Reloaded, o criador da Matrix desabafa sobre como nas versões iniciais, sua criação não atingiu os resultados esperados, mesmo quando tentou fazer algo próximo da perfeição. Os humanos não conseguiriam aceitar aquela representação de mundo como algo real. A solução para esse problema veio na forma de um programa desenvolvido para analisar certos aspectos da psique humana, a quem Neo logo deduz se tratar da Oráculo. No entanto, o arquiteto trata com escárnio essa denominação, pois tanto ele quanto o próprio escolhido sabem que a essa altura ela não é uma entidade capaz de profetizar o futuro, mas sim um programa da Matrix que consegue enxergar o desenrolar dos eventos com base naquilo que se tornou sua maior dádiva perante a humanidade, o poder da escolha. Através de tal dádiva, que envolve não apenas a razão, mas também a emoção, o Oráculo desenvolveu uma visão do mundo que vai além da precisão matemática, da ação e da reação, da causa e efeito. Com seu contato com os seres humanos, ela pode ir além de sua programação e não só conseguiu tornar a Matrix mais efetiva, como também que as cobaias humanas aceitassem a simulação. Mesmo que de maneira inconsciente, como ela também se tornou capaz de manipular as decisões dos indivíduos singulares para atender seus próprios propósitos. Em outras palavras, o Oráculo chega a tal patamar de importância e influência graças a seu entendimento sobre escolhas, que ela pode até mesmo criar, ou, ao menos, induzir pessoas a decidirem perante escolhas falsas, ilusórias, que foram impostas por ela. Inicialmente, ela teria aproveitado disso para seu objetivo original, que era tornar a Matrix funcional, quanto para suas metas posteriores, que, como visto em Revolutions, era chegar ao novo desfecho para a guerra. O maior exemplo dessa manipulação pela ilusão de escolha é percebida justamente com Neo, o escolhido, profetizado como um salvador da raça humana pelo próprio Oráculo. O protagonista viu sua vida mudar completamente após o seu primeiro contato com Morpheus e Trinity, que lhe apresentaram a essência da Matrix. Após isso, o personagem liberou sua mente, se tornou parte da resistência humana, despertou suas habilidades inigualáveis, seguiu um caminho diferente dos escolhidos anteriores, se sacrificou para obter uma trégua entre as raças e até mesmo foi ressuscitado para continuar lutando. Enxergando esses acontecimentos, segundo a própria filosofia do personagem, que dizia não acreditar em destino e que detinha controle sobre sua vida, seria justo atribuir todas essas conquistas ao próprio Neo, seja por suas habilidades e especialmente pelas escolhas que ele fez. No entanto, quando adicionamos o Oráculo nessa equação, se torna mais crível que o escolhido, desde o início, foi manipulado para tomar essas decisões e seguir pelo caminho que resultou nos eventos vistos ao longo do filme. Não apenas isso, pode-se dizer que Neo tomou todas as decisões desde que descobriu sobre a existência da Matrix, porque o Oráculo não só estava o manipulando, como também as outras pessoas que seriam vitais para que ele despertasse como escolhido. Os mais óbvios seriam Morpheus e Trinity. No caso do primeiro, quando o Oráculo lhe apresentou a profecia do escolhido, ele disse que é quem o encontraria. Isso fez com que o líder da Nabucodonosor se tornasse obcecado em encontrá-lo, ao ponto de quando descobriu Neo, nada e nem ninguém, nem mesmo o Oráculo, seria capaz de convencê-lo de que ele não era o escolhido. Quanto a Trinity, o Oráculo lhe disse
que ela se apaixonaria pelo escolhido. E ainda que isso não tenha sido necessariamente a razão pela qual ela se sentiu envolvida com Neo, certamente foi a semente necessária para o vínculo que seria criado entre os dois, que também pode ter sido reforçado pela fé cega de Morpheus, o líder a quem ela era leal até o fim. Mas ainda é possível ir além. As manipulações do Oráculo também se voltaram para outro personagem fundamental, o Agente Smith. Criado inicialmente como mais um dos agentes que protegia a Matrix, o personagem estava cada vez mais insatisfeito e desconfortável habitando a simulação ao lado dos humanos. Essa teria sido a deixa para o Oráculo perceber que ele teria um papel fundamental na jornada do escolhido, fazendo com que ambos não apenas se confrontem, mas que Smith se tornasse o exato oposto de Neo, o que levaria aos eventos cataclísmicos de Revolutions, que iriam decidir o futuro da humanidade e até mesmo das máquinas. Movendo então essas peças do tabuleiro ao seu favor, o Oráculo fez com que Neo seguisse um caminho determinado, tomando as decisões não por sua vontade como ele acreditava, mas sim de acordo com os interesses dela. Isso fez com que Morpheus entrasse em contato com Neo, o que o levou a seguir o Coelho Branco, a ser capturado por Smith, a optar pela Pílula Vermelha e então, quando enfim teve seu primeiro contato com o Oráculo, fosse induzido a reconhecer os sentimentos de Trinity e da escolha de salvar ou não Morpheus. Inclusive, nesse mesmo encontro vemos o icônico momento do vaso, em que Neo não quebrou o vaso por acidente, mas apenas porque o Oráculo induziu quando falou para ele não se preocupar com o vaso. Essa foi uma sutil, mas eficiente demonstração da suposta capacidade do Oráculo prever o futuro, mas que, na realidade, ele estava mostrando para Neo e para o público que ela conseguia manipular eventos ao induzir as pessoas a tomarem decisões segundo a vontade dela. E foi assim que os eventos tomaram o desenrolar do clímax do primeiro filme, com Morpheus sendo capturado por Smith, a sua tripulação fosse quase toda exterminada, restando apenas Neo e Trinity para resgatá-lo. Eles conseguem. Neo e Smith têm seu enfrentamento, e o desfecho quase leva o protagonista à morte. Mas Trinity, expressando o amor que sentia por ele e que havia sido implantado pelo Oráculo, o fez despertar como escolhido. Após isso, vemos em Reloaded que Neo estava totalmente consciente dos seus poderes, de seu amor por Trinity, lealdade a Morpheus e a causa humana, mas que ainda não sabia seu real papel em tudo isso. Eis que, mais uma vez, o Oráculo coloca os eventos em movimento, quando guia Neo ao seu encontro com o arquiteto na fonte. E mais ainda, para tomar uma decisão distinta dos escolhidos anteriores a ele. Mais uma vez, quando os dois se encontram, ela se utiliza de um recurso sutil ao instigar Neo a ideia de que ele não estava ali para tomar uma decisão, mas que ele já havia decidido, e é preciso entender o porquê. Isso, mais uma vez, demonstra como a escolha é uma mera ilusão manipulada pelo Oráculo, fazendo com que o escolhido não pudesse reconsiderar sua decisão em salvar Trinity, se aproveitando do amor que ele sentia por ela para que ele tivesse apenas um caminho a seguir: voltar para a Matrix e resgatá-la. Em Revolutions, mais uma vez vemos que tanto Neo quanto os demais personagens estão seguindo suas jornadas de acordo com a vontade do Oráculo. Ela orienta Morpheus e Trinity para irem até o Merovingio para resgatar Neo, assim como orienta Neo a ir até a Cidade das Máquinas, por ser a única esperança para o fim da guerra. E até mesmo opta por ficar em casa, pois isso levaria Smith a transformá-la em um dos seus clones, e assim, no confronto final, ela poderia dar uma última pista a Neo sobre o que fazer, o que resultou no sacrifício do escolhido para conseguir uma trégua. Dessa maneira, vemos que todos os eventos e escolhas que foram apresentados ao longo da trilogia inicial foram manipulados pelo Oráculo, que induziu os personagens centrais, seja de uma maneira direta ou não, a tomarem caminhos que resultariam no resultado desejado por ela. O principal alvo de tudo isso foi Neo, que mesmo já tendo um destino pré-definido pelo arquiteto, que o levaria até a fonte e reiniciaria a Matrix, foi ainda mais manipulado pelo Oráculo, que o fez tomar rumo ao destino, ao se apaixonar por Trinity, e decidir salvá-la, ao invés da humanidade e obter a paz entre humanos e máquinas, ainda que temporária, às custas de sua vida e até mesmo da mulher que amava. Diante do desfecho de tudo, ainda mais levando em conta que Neo e Trinity tiveram uma nova chance ao serem ressuscitados no quarto filme, pode-se dizer que os fins almejados pelo Oráculo foram mais positivos do que negativos. No entanto, não há como desvincular o caráter manipulativo e até mesmo egoísta da personagem, que se fosse realmente altruísta, poderia ter buscado uma alternativa mais pacífica e até mesmo mais equilibrada para o conflito entre humanos e máquinas. Pois mesmo olhando pelo lado positivo, a verdade é que a situação continuou mais desfavorável para um lado do que para o outro. Ainda assim, sejam as intenções do Oráculo boas ou más, a personagem acabou tendo um desfecho imprevisto quando foi eliminada pelo analista durante o expurgo. Isso acaba por despertar mais uma dúvida. Ela morreu, por assim dizer, como uma vilã ou como um mártir? É mais um mistério da saga Matrix que nos convida a refletir. E aqui encerramos mais um vídeo. Esperamos que todos tenham apreciado e reforçamos a importância de curtir, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e ativar o sininho das notificações.
Nos veremos em breve com mais um conteúdo de nível elegante.